Olá, muito obrigado por esse tempo seu neste momento para ouvir este áudio e ver este vídeo. Eu gostaria nesse momento tão somente de ler para vocês um versículo da Palavra de Deus, livro de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus se expressa da seguinte maneira: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. E acrescenta ainda mais: ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo, esta passagem da Palavra de Deus, ele traz algo assim, algo bombástico para os judeus. Você entendeu por quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa parte final do versículo: ninguém vem ao Pai. Ou seja, um homem dizendo-se Deus. Isto para os judeus, para os fariseus, era coisa gravíssima. Alguém dizer-se semelhante a Deus. E aí surge uma pergunta. É muito bom fazer perguntas, mas aprendemos quando duvidamos. Quem duvida tem que perguntar. Ou se não perguntar, ir atrás de conhecimentos e de informações, para que assim possa crescer, intelectualmente, por exemplo. Veja bem, ninguém vem ao Pai senão por mim. Parece então que Jesus não estava muito normal, não era muito normal, porque ou Jesus era o Filho de Deus realmente, ou era um louco. Você está entendendo? Porque ninguém, até aquela época, até aquele momento, nem depois, entre os judeus, apareceu para dizer que era Deus, ou semelhante a Deus. Não para dizer realmente que era Deus, como Jesus afirmou algumas vezes. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o Pai. Está entendendo? Então, somente uma pessoa que tinha convicção do que era realmente. E Jesus tinha convicção de que ele era realmente Deus. E Deus encarnado para salvar a humanidade. E além do mais, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho para a salvação, o caminho para a liberdade espiritual, o caminho para se livrar, para que o homem possa livrar-se das trevas, das garras do inimigo, de Satanás, dos seus demônios. Eu sou o caminho que liberta, o caminho que salva, o caminho que cura, o caminho que vivifica. Eu sou o caminho que você precisa trilhar, que você precisa andar. Para qualquer lugar que se vá nesse mundo, nós precisamos trilhar um certo caminho. Precisamos seguir um caminho, uma senda, para que possamos chegar a algum lugar. E Jesus vem e diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele é o caminho da sabedoria, o caminho da esperança.
Ele é o caminho da cura para os que estão doentes, o caminho da esperança para os que estão sem esperança, desesperançados. Ele é o caminho da sabedoria para os que não têm sabedoria. A palavra de Deus nos diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Sabedoria, conhecimento, somente Deus pode nos dar. Eu sou o caminho, io sono la via, como diz o texto em italiano, via. Todos nós precisamos de uma via de acesso para qualquer lugar. E Jesus é esta via. Você está entendendo? Existem alguns denominaram o lugar onde Jesus passou com a cruz de via crucis, caminho da cruz. Mas Jesus vem e diz: eu sou o caminho, io sono la via, em italiano, e ele é via, o caminho que nós podemos seguir, podemos caminhar, via Christus. Por esse caminho que nós devemos caminhar, devemos seguir. E ele espera que todos nós passemos por esse caminho, que é ele, o caminho para se chegar aos céus, para se chegar a Deus. Ok? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade, todos nós precisamos tão somente da verdade, nada mais que a verdade, nada além da verdade, nem aqui nem além, precisamos tão somente da verdade. E Jesus Cristo, ele vem e diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Nesse mundo de ilusão, de mentiras, nesse mundo de utopias, nesse mundo de enganos, de medos, de rancor, de ódio, somente a verdade pode nos libertar. E essa verdade é Cristo. Eu sou a verdade. Io sono la verità, é italiano. O texto grego diz ego que aletheia, e o hebraico diz emet, verdade. Jesus Cristo é esta verdade que nós precisamos. Jesus Cristo é esta verdade que nos conduz ao céu. Jesus é esta verdade que nos conduz ao seio do Pai Eterno. Jesus é esta verdade que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. And you know the truth, and the truth will set you free. Se você quer, deseja ser liberto, seja lá do que for, você tem que aceitar a verdade. A verdade é que você está no erro. Você tem que reconhecer a verdade que você está no erro, que você está no pecado. Você tem que conhecer a verdade que você está chafurdando na lama, para que então essa verdade que é Jesus possa então adentrar no seu coração e libertar você, E essa verdade, meu amigo, é Jesus, não existe outro. Ele é a verdade que pode te libertar.
E ele ainda diz mais: eu sou a vida. Rapaz, ninguém jamais se expressou desta maneira. Ninguém jamais se expressou desta maneira. E olha que eu já li muitos livros, muitos e muitos autores, mas jamais vi alguém se expressar como Jesus se expressou. Jamais. Um simples judeu que aparece pregando a salvação, a libertação, homem que foi enviado, nascido de mulher, Deus que se fez carne, diz a palavra de Deus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse verbo nada mais é do que Jesus. Ele é o verbo, é o Logos, e ele faz-se presente em nossa vida. Ele deseja salvar-nos. Ninguém jamais se expressou como ele. Muitos judeus reconheceram Jesus Cristo como Messias, reconheceram a autenticidade da sua palavra, reconheceram o poder da sua palavra, a autoridade da sua palavra. E nunca vi ninguém falar como ele falou, se pronunciar como Jesus, jamais. Olha que eu já li muitos livros também de outras tradições religiosas, como os mormons e outros, até mesmo estou lendo no momento ao Corão, mas ninguém jamais se expressou como Jesus para dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou o Pai. Venha a mim, você está vindo ao Pai. Ninguém jamais disse: eu sou o caminho da salvação. Ninguém jamais disse isso com tal autoridade. Ninguém diz: eu sou a verdade, nem tampouco a vida. Nem tampouco a vida. Jesus é o Filho de Deus enviado a este mundo para nos dar a salvação. E se nós quisermos ser salvos, nós precisamos trilhar por esse caminho que é Jesus. Se nós quisermos ser salvos e libertos, devemos seguir, crer nesta verdade que é Jesus, conhecer essa verdade, como diz a própria palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade é Cristo. É Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, e Ele está pronto para te libertar. Ninguém jamais disse: eu sou a vida. Eu sou a vida. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus morre na cruz do Calvário para nos dar a vida, e vida em abundância. A verdadeira vida, que é a vida espiritual, que está muito além desta vida física e material, que é bios. Né? E ele diz que é a vida, e esta palavra traduzida como vida é diferente, é zoe, ou seja, uma vida que está além desta vida que é bios, né? Que é a vida mais no sentido físico, é vida somente do corpo humano. Jesus Cristo é a vida espiritual que nos liberta, que nos leva à presença de Deus, né? E Ele está disposto a te salvar, Ele está disposto a te receber como filho, basta que você reconheça. Você que ainda não aceitou Jesus, não recebeu como seu salvador pessoal, que
você possa meditar um pouco nesta mensagem e receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar e Ele deseja muito que você o receba, que você o reconheça, porque o tempo está próximo e logo, logo Ele retornará para buscar os seus, para arrebatar a sua igreja. O tempo que nos resta é muito pouco. Pense nisto em nome de Jesus e não perca tempo. Aceite a Cristo como seu Salvador pessoal. Amém.